Olá, estamos de volta para mais uma aula aqui com vocês, né? Era para ser somente na sexta-feira, mas como há essa boa abertura, então a gente teria aula agora no dia 19. Mas como está na vaga aí a segunda hoje 15, e na quarta, dia 17, mais na sexta, teremos 3 aulas nesta semana. Se a gente seguir assim, 3 nesta semana, vamos logo, já nesse mês, teremos no dia 15, 17 e 19, depois 22, 24 e 26, e mais 29. E assim, teremos 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7 aulas essa semana, esse mês, 7 aulas este mês, com mais 2, 7, 8, 9, né? Aí vamos aqui para julho, a gente já inicia na quarta, dia 1º de julho, 8, 9, né? 9, 10, 11 aí, 12, 13, 14, 15, no dia 13 de julho, a gente encerra a nossa disciplina. Se tiver essa continuidade aí de muitas aulas e que é muito gratificante para a gente. É evidente que um volume de aula, às vezes, de forma muito rápida, às vezes o conteúdo vai de maneira assim acelerada, e acaba prejudicando a assimilação, a internalização e todo esse processo. Mas o importante é que vocês tenham férias, né? Tenham férias. O importante é que a turma, essa turma maravilhosa de pedagogia, que tem me dado orgulho e às vezes até ciumeira, porque fui comentar em outra turma, olha, estou em uma outra turma, aí que o debate flui de uma maneira grandiosa. O quê? Verdade, meus amigos e minhas amigas. Quase que eu levo um puxão de orelha, se é que não levei, né? Mas continuo dizendo, vocês me conquistaram. Vamos para o assunto? O assunto é importante. Nós tivemos desde os jesuítas, chegada de Dom Pedro Alves Cabral, a Carta de Caminha, que eu nem discuti aqui, que não é a nossa questão, a primeira literatura no Brasil. Depois a povoação 1929-1930, a chegada dos jesuítas 1949, a expulsão dos jesuítas com as reformas pombalinas, as promessas, a chegada de Dom João fugindo de Napoleão, com medo, a implantação aqui depois que já tinham expulsado os jesuítas, do que os jesuítas fizeram pela educação, a importância de Anchieta. Hoje, inclusive, eu vou colocar um fórum aí, para que vocês possam desenvolver, porque a gente vai pegar a nossa aula e dividir da seguinte forma. Vamos de 7 até as 8 horas, até 8, 8 e 10, aqui discutindo, e na sequência a gente tem um chat, de 8 e 10 até as 9 horas. Depois eu vou colocar um fórum, e o fórum vai ser, o debate vai ser o Padre José de Anchieta. A grande importância dessa figura, a nossa educação. Professor, mas como você vai colocar o José de Anchieta se falou do José de Anchieta tão de relance? Irei colocar lá no material complementar um artigo que vocês vão dar uma lidazinha sobre a importância do José de Anchieta para a nossa educação, Padre José de Anchieta, e
na sequência, vocês vêm para um fórum e vão responder o que irei perguntar. Combinado? Então, tá tranquilo. Como será dividido? Primeiro tempo, aqui vamos discutir sobre a educação, que a gente está chegando ainda saindo do Império, vindo para a República, que não houve muito avanço, digo logo para vocês. Isso até 1920. Depois de 1920 começa a se pensar uma outra fórmula de educação, porque tem os jesuítas, que ficam aí séculos, né? São expulsos com as reformas pombalinas, seus materiais queimados, suas casas construídas tomadas. Depois, as ações nas reformas pombalinas que ficaram somente no papel, o que atrasou muito, deixou um hiato muito grande na nossa educação. Deviam ter aproveitado, ver isso como uma política de Estado, para fazer aquilo do Império, da coroa portuguesa. Tivesse feito isso, talvez não tinha atrasado tanto. Mas como o interesse era mais econômico do que educacional, é evidente que o primeiro-ministro, o Marquês de Pombal, não iria pensar dessa maneira, né? Então, depois, quando Napoleão resolve assombrar o mundo, você quer tomar o mundo, cortar a cabeça de gente, destronar quem estava no trono, Dom João se treme todo, Carlota Joaquina disse, vamos embora. Ouviu Ares lá, combinou com a Inglaterra, e 3 grandes navios e outras pequenas embarcações resolveram chegar no Brasil. Como já falei aqui exaustivamente nesse assunto, que é entre 14 a 16 mil pessoas que desembarcam aqui, chegam umas primeiras levas de livros, que dá aí a nascente da Biblioteca Nacional. Dom João implanta aqui. Mas Dom João vai embora, volta. Chega o período dele ir embora, ele retorna. Carlota Joaquina, inclusive, bate os pés e diz, aqui é o quinto dos infernos. Nunca mais eu piso por aqui. Assim diz a Carlota, né? E vamos lá. O que depois acontece? Aí vem Dom Pedro I e começa a preparar a primeira Constituição de 1823. Em 1824 ele não gosta do texto, ele mesmo redige outra tudinha. Pá, nessa que ele redige, mas ele já preconiza na de 1823 que a educação seria direito de todos. Na de 24 ele aumenta ainda mais e sanciona ela em 1927. O que para muitos diz que seria, se ela tivesse saído do papel, a Lei Áurea da Educação Brasileira. O Brasil seria um outro país. E talvez o Dom Pedro I tivesse deixado um legado maior. Além da sua fama por mulheres como ele tinha. Não acho errado a fama dele por mulher. Acho errado da forma que conduzia. Cada um tem os seus gostos, de forma que conduz, mas ele era o mandatário, deveria dar exemplo. E nada anda. Depois vem, ele vai embora para Portugal, onde morre tempos depois, deixa o filho Dom Pedro II aqui, uma junta governativa aí. Esse mesmo povo que vai se renovando,
E lá na frente vai derrubar o Dom Pedro II, mas que reinou um tempão, tempo muito grande, e que não fez muita coisa andar. Certo, vamos voltar aqui para o assunto propriamente dito. Também foi debatida a criação de universidades, já falei isso, propostas apresentadas com resultado dos movimentos de ideias. Surgiu o compromisso do Império na Constituição de 24, que acabei de falar, em assegurar a instrução primária e gratuita a todos os cidadãos, confirmado logo depois pela Lei 15 de outubro de 1820, que determinou a criação de escolas primárias, não, escolas de primeiras letras em todas as cidades, vilas e vilarejos, porque tinha vilas e os vilarejos. As vilas é quando ela já tinha uma nomenclatura maior, ela já tinha o seu intendente, ela já tinha a sua Câmara de Vereadores e ali tudo. O vilarejo tinha uma pessoa para comandar. Por que Pedreiras, quando criou, ficou primeiro lugar das Pedreiras? Depois de lugar das Pedreiras, ele passou Povoação Pedreiras, tempos depois. Aí depois, lugar das Pedreiras, Povoação Pedreiras. Aí em 1889, ainda no Império, uma das últimas cidades, se torna Vila Pedreiras, tá? Que tem como intendente nomeado Joaquim Pinto Saldanha, mas o eleito é Mariano Martins Lisboa. Eleição feita em 91 e ele assume em 92. Muito longe de tudo isso acontecer, que ele já assume no Império, mas ainda com uns resquícios muito grande ele assume já na República, bem melhor dizendo, assume já na República, mas com ainda os vícios do Império. Como a gente falou, que seria a Lei Áurea da Educação, né? Da mesma forma, a ideia de fundação de universidade não prosperou, surgindo em seu lugar os cursos jurídicos em São Paulo e Olinda em 1927, fortalecendo o sentido profissional e utilitário da política iniciada por Dom João VI. Além disso, alguns anos depois da promulgação do Ato Adicional de 1934, delegando às províncias a prerrogativa de legislar sobre a educação primária, comprometeu definitivo o futuro da educação básica, pois possibilitou que o governo central se afastasse da responsabilidade de assegurar a educação elementar para todos. Então não tinha, o governo lá em cima só queria os impostos. Assim, a ausência de um centro de unidade e ação indispensável diante das características de formação cultural e política do país acabaria por comprometer a política imperial de educação. Então, a política imperial de educação foi fragilizada. Só foi boa no papel. Talvez, se tivesse mantido aí o que os jesuítas queriam, o que Antônio Vieira ainda botou o dedo pelo meio, que José de Anchieta e outras figuras, teria prosperado mais, né? A descentralização da educação básica, instituída em 1934, foi mantida pela República, impedindo o governo central de assumir a posição estratégica de formulação e coordenação da política de universalização do ensino fundamental, a exemplo do que então se passava nas nações europeias, nos Estados Unidos e no Japão. Em decorrência, se ampliaria ainda mais a distância entre as elites do país e as camadas sociais populares. Então, nesse primeiro bloco, a gente repete tudo que foi dito na outra aula, mas de forma mais sintetizada, e vocês vão percebendo que ninguém queria nada com nada, ninguém queria responsabilidade com a educação, principalmente a educação primária lá, a educação das séries iniciais, a educação elementar, básica, o sustentáculo, tá bom? A gente vai dar uma paradinha e volta já com o segundo bloco. É pai bola, viu?